Se você tem dúvida na hora de escolher a melhor resina composta para a tua prática clínica, essa aula é para você. Eu me chamo Débora Long, eu sou cirurgiã dentista, especialista clínica da 3M e hoje nós vamos conversar sobre a evolução das resinas compostas. Quando a gente olha, para todas as opções que a gente tem de resinas compostas, às vezes a gente fica muito confuso, porque são muitas as opções que a gente tem no mercado. E aí, eu sempre gosto de iniciar essa aula relembrando a composição básica da resina composta, que é carga, matriz orgânica e o silano, que é aquele agente de união que liga a matriz na carga. Importante para nós aqui são as partículas de carga. Por quê? Porque o grande diferencial das resinas compostas está justamente na carga. E esta carga ela é responsável por trazer as características mecânicas da nossa resina composta, características de brilho e polimento e retenção de brilho e polimento, e características de manipulação e esculpibilidade, certo? E aí, quando a gente olha para todos os cenários possíveis, a gente tem desde resinas aí microhíbridas, né? Que são resinas que apresentam partículas de carga em torno de 6 a 1 micrômetro. Aí a gente passa para resinas microhíbridas com nanopartículas, que já reduz um pouco o tamanho dessas partículas de carga, passando por resinas 100% nanoparticuladas, que a gente vai ver especificamente cada uma, e também a gente tem a possibilidade de encontrar no mercado as resinas microparticuladas. Então, é uma variedade, e essa classificação geralmente se dá pelo tamanho dessas partículas de carga. E por quê? Porque a gente vai ver que a partir ali dos anos 80, essas partículas de carga foram se tornando cada vez menores. Então, a evolução das resinas compostas, à medida que essas resinas se tornaram mais tecnológicas, o tamanho dessas partículas de carga também foi reduzindo, né? Então, quando a gente olha para o cenário dos últimos aí 70 anos, né? Desde lá dos anos 50, quando as primeiras resinas compostas começaram a ser fabricadas até os dias de hoje, a gente consegue observar, primeiro, que a história das resinas compostas é muito recente, né? Então, foi lá em meados dos anos 50 que ocorreu o desenvolvimento original da resina composta, e nos anos 70 ela era uma resina composta quimicamente ativada. Então, ela não tomava presa por luz, igual é hoje. Ela tomava presa misturando uma pasta base e uma pasta catalisadora. E era super difícil trabalhar com essas resinas, né? Porque você tinha um tempo de trabalho super curto. A gente também utilizava essas resinas compostas sem adesivos, né? E aí, nos anos 70, a 3M trouxe a primeira resina composta que chamava Concise, que era uma resina composta macroparticulada, então com partículas de carga grande, e que tomavam presa química, então também misturando pasta base e pasta catalisadora. A partir dos anos 70, a gente começou a falar do condicionamento a ácido e de adesão em esmalte, né? Então começou a se pesquisar essa esfera que tornou a odontologia adesiva possível nos dias de hoje. Nos anos 80, tentativas de fotopolimerizar essas resinas com luz UV, e início da adesão em dentina, dessa discussão dessa adesão em dentina, mas foi só a partir dos anos 90, então olhem como essa história das resinas compostas é recente, que a odontologia adesiva se tornou realmente uma realidade para o clínico, para o cirurgião dentista, com os sistemas adesivos, aqueles tradicionais de 3 passos, onde eu aplicava ácido, primer e adesivo aí no meu substrato dental para fazer essa adesão. E a partir daí, a gente também começou a fotopolimerizar com luz visível as nossas resinas compostas. E aí a gente tem uma evolução muito mais rápida. Então, a gente tem a resina P60 no início dos anos 2000 e outras resinas compostas que foram vindo até a gente chegar nas resinas agora, que a partir de 2010 elas estão no mercado, que são as resinas 100% nanoparticuladas, né? E a partir aí da metade de 2010 para frente, né,
da década de 10, do novo século, a gente teve, então, os adesivos universais e resinas tipo book, resinas cada vez mais tecnológicas. Então, eu gosto de trazer esse slide porque ele mostra essa evolução das resinas compostas e mostra como essa história é toda muito recente. Então, vamos lá. Resinas que a gente tem no portfólio da 3M, a resina Z100, né? Ela é uma resina criada ali na década de 90, então ela é uma resina que tem longevidade, excelentes propriedades mecânicas, baixo desgaste, mas ela é uma resina microhíbrida, então ela vai perder em polimento, ela é uma resina que tem poucas cores, então ela não é uma resina tão estética, mas ela é uma resina muito boa para a gente trabalhar aí em situações onde a estética não é determinante, né? Então, ela é uma resina que tem resistência, ela é uma resina que tem partículas de carga maiores, né? E ela foi uma das primeiras resinas aí no portfólio da 3M. Depois, a gente veio para a Z250. Por quê? Porque a ideia é sempre melhorar. Então, a Z250 veio corrigir essa questão que a gente tem de contração de polimerização na resina Z100, né? Então, com 18% menos contração de polimerização. Então, ela é uma resina microhíbrida, então a gente já diminuiu um pouco o tamanho das partículas de carga, com baixo desgaste, menor contração de polimerização, uma melhor integridade marginal e mais opções de cores. Então, a gente vem, né, nessa tentativa de aperfeiçoar a resina composta, então a gente diminui a contração de polimerização, melhora um pouco a estética, diminui um pouco as partículas de carga, e aí a gente veio com a resina Filtech Z250XT. Sempre que os produtos da 3M têm o XT, é porque é uma tecnologia estendida, né? Uma tecnologia que foi melhorada. Então, é uma tentativa de a gente incorporar nanopartículas nessa resina. Então, ela é uma resina microhíbrida com nanopartículas, que aí sim traz baixo desgaste, alta longevidade, menor contração de polimerização, boa manipulação dessa resina composta. Então, a gente vem nessa evolução dessas resinas. Mas, né, lá para frente, quando a gente começou a entender que a gente precisava de resinas compostas com resistência, né, resistência ao desgaste, com propriedades físicas, com propriedades mecânicas, mas também com características estéticas e com polimento adequado, com um bom polimento, é que surgiram as resinas 100% nanoparticuladas da 3M. Então, a nanotecnologia contribuiu para que a gente tivesse resinas com alta resistência mecânica, com excelente manipulação, com melhor resistência ao desgaste e com excelente manutenção de brilho e polimento. E são essas resinas 100% nanoparticuladas que a gente vai ver a partir de agora. Então, para vocês terem uma ideia de como essas nanopartículas elas são importantes, olha esse caso clínico. Esse é um caso clínico de 7 anos, de acompanhamento, onde a gente vê que essa resina se mantém aí lisa e polida, né, com um bom brilho, com um bom polimento, mesmo após 7 anos, garantindo a longevidade clínica dessa nossa restauração. Então, o que a gente procura num material restaurador? A gente procura propriedades físicas e mecânicas, longevidade e estética, né? E aí é que a gente introduziu, então, a resina Filtech Z350XT. Esta foi a primeira resina 100% nanoparticulada do mercado, e essa é uma resina de alta estética. Então, ela é uma resina que nos trouxe uma gama muito grande de cores, ela está disponível em 30 opções de cores e em 4 opacidades. Isso que é o grande diferencial dela. Então, eu tenho uma resina de dentina, de opacidade de dentina, que bloqueia totalmente a passagem de luz, de opacidade de corpo, que tem uma opacidade intermediária, uma resina de esmalte, que permite um pouco da passagem de luz, e resinas totalmente translúcidas. Então, vamos ver cada uma delas, né? Por quê? Por que a gente tem todas essas opacidades? Porque, como eu falei para vocês, a Z350
é uma resina altamente estética. Então, eu consigo devolver para o meu paciente todos aqueles detalhes anatômicos tão bonitos de um dente natural, né? Então, a gente consegue trabalhar aí nas regiões, nos terços, nas porções do dente e trazer a naturalidade de um dente natural, né? Para o sorriso do nosso paciente, para esse dente que foi restaurado. Então, com a resina de dentina, por ela ser muito opaca, eu trabalho com ela para mascarar substrato escurecido, para desenhar detalhes como o halo opaco do bordo incisal, para mascarar a linha de fratura numa classe 4, mascarar superfície ali do parafuso do implante. Então, dentina da Z350 é a mais opaca do mercado. Quando eu quero crescer a minha restauração em volume, eu vou utilizar a resina de corpo. Então, ela é a resina mais utilizada tanto para restaurações de única opacidade, quanto como dentina superficial, que é isso que eu falei para vocês. Crescer essa restauração em volume, né? Aumentar o volume dessa restauração. Porque se eu aumento o volume com a resina de dentina, eu opacifico demais a minha restauração, eu erro na cor. Então, desta forma, eu mantenho o equilíbrio de opacidade na minha restauração, né? Então, eu posso utilizar essa única opacidade para reanatomização, para áreas onde eu não tenho tanto detalhamento anatômico e eu posso utilizar uma resina de opacidade intermediária. E, por fim, né, a resina de esmalte, que a gente utiliza como camada externa de esmalte nas técnicas de múltipla opacidade ou de duas opacidades. E a gente sempre utiliza essa resina de esmalte em camadas super finas, então de no máximo meio milímetro. Por quê? Porque se eu utilizar essa resina em uma espessura maior, eu acinzento a minha restauração. Então, aqui vai uma dica para você: se a sua restauração está ficando cinza, é porque a tua camada de esmalte está muito espessa. Então, utiliza um pouco mais de resina de corpo e faz uma camada mais fina da resina de esmalte. E por fim, as resinas translúcidas, que são resinas de efeito, para a gente dar efeito, aquele efeito opalescente do bordo incisal, e ela vai ter 3 cores de fundo, aliás, 4 cores de fundo: âmbar, azul, clear, que é totalmente translúcida, e a grey, que é cinza, um fundo acinzentado, né? Então, essa resina pode ser utilizada também como esmalte ultra translúcido para confeccionar a concha palatina. Então, quando eu tenho uma estratificação completa de esmalte, dentina, corpo, resina de efeito, né, resina translúcida, e finalizo com uma resina de esmalte, essa é uma técnica super completa de estratificação para eu poder restaurar aqueles casos clínicos que demandam muita estética no meu consultório. Dentes com muitos detalhes anatômicos, dentes muito ricos em detalhes anatômicos, eu tenho que utilizar a técnica estratificada. E aí, a gente vem para dar mais um passo para a nossa evolução das resinas compostas com a resina Filtech Universal. Por quê? Porque nós estamos falando do sistema da Z350, que é um sistema super completo de resinas compostas. Mas a gente pode simplificar. Por quê? Porque alguns casos clínicos eles nos permitem simplificar a nossa técnica e a gente não precisa estratificar de maneira tão completa. Então, observando isso, observando o mercado como um todo, é que a 3M entendeu que os dentistas, 54% dos dentistas restauravam dentes anteriores com apenas uma opacidade de resina e que 7 era o número médio de cores que um dentista tinha no consultório. Então, a 3M olhou para isso e pensou, tá, eu tenho o sistema da Z350 que é super completo, mas a gente precisa simplificar. E aí a gente trouxe a Filtech Universal pensando nessa simplificação, em longevidade clínica das restaurações, rapidez, estética, brilho e polimento. Então, essa resina tem uma tecnologia que nós chamamos de Natural Match, que são partículas de carga nanométricas, então é uma resina 100% nanoparticulada, com monômeros que reduzem a contração de polimerização, que a gente já vai ver mais à frente quando a gente falar
da Filtech Universal e com um sistema de cor inteligente, um sistema de cor simplificado. Então, aqui eu não tenho esmalte, dentina, corpo translúcida, eu tenho apenas uma opacidade de resina, ideal para restaurar aqueles casos clínicos mais simples, onde eu não tenho tantos detalhes anatômicos, né? Onde eu posso utilizar uma única opacidade de resina. E isso reduz muito a minha chance de erro, reduz minha chance de erro de acinzentamento das minhas restaurações ou de deixar essa restauração muito opaca. Então, quem tem dificuldade de acertar a cor da resina composta pode se beneficiar de uma resina como a Filtech Universal, que tem um sistema de cor simplificado. Além disso, essa resina, ela traz uma cor especial para nós, que é a resina Pink Opaque, que é uma opaca, uma resina bem opaca com um fundo levemente cor-de-rosa, que é uma resina que veio para ser uma resina que mascara substrato escurecido, né? Então, como a gente pode ver nesse esquema, essa resina Filtech Universal Pink Opaque, ela tem uma excelente habilidade de mascaramento, mas ela não é a opaca do kit, eu não cresço com essa restauração em volume, eu coloco apenas uma fina camada, a mais fina que eu conseguir, porque essa fina camada já é suficiente para opacificar o substrato escurecido, e aí eu utilizo a resina composta da minha preferência, aqui como sugestão a Filtech Universal mesmo, para construir a minha restauração. E é bem bacana essa resina que eu vou mostrar ela num caso clínico para vocês. Então, um caso clínico onde o paciente estava insatisfeito com o seu sorriso, restaurações antigas, restaurações que apresentavam perda de brilho, de polimento, manchamento, né? Tinha até questão de cárie aí, né? Nessa região aqui do dente idoso e o tecido dentário estava cariado, os dois incisivos centrais com substrato escurecido. Então, o que a gente fez? Né? Primeiro, aplicação de um sistema adesivo antes de iniciar a restauração, um bom isolamento absoluto. Nivelamos essa resina antes do uso da resina opaca, então já fizemos a concha palatina dessa restauração. E aí a gente utiliza uma fina camada da Filtech Universal Pink Opaque para restaurar esse caso. Então, uma fina camada para bloquear a passagem de luz, para que aquele fundo escuro não interfira no resultado final da minha restauração. E aí eu sigo a minha restauração com a Filtech Universal, que é resina de única opacidade. Mas apesar dela ser única opacidade, uma só opacidade, eu posso fazer um degradê, então colocar um A3 na região cervical e um A2 na região de terço médio incisal, para trazer mais naturalidade para esse sorriso, né? E aí finalizamos com acabamento, polimento, para trazer mais naturalidade para essas restaurações. E aqui o caso finalizado, para a gente ver como é possível a gente trazer estética para o nosso paciente trabalhando com resinas de única opacidade. E por fim, a gente vai falar de dentes posteriores, né? Então, temos evolução em vários ramos aí das resinas compostas e um grande desafio, uma grande dor para nós dentistas sempre foi a técnica incremental, onde a gente coloca pequenos incrementos de resina e vai fotopolimerizando, porque a gente precisava gerenciar a contração e a tensão de contração de polimerização. Além disso, garantir adaptação, reduzir sensibilidade pós-operatória, garantir a profundidade da polimerização. Então, a única alternativa que nós tínhamos era a técnica incremental, onde a gente ia colocando pouquinho em pouquinho de resina. Mas sempre foi um grande desejo de nós, né, dos dentistas, uma resina que a gente pudesse colocar num único grande incremento. E essas resinas hoje, elas existem e elas se chamam, aqui na 3M Filtech One, quando ela tem quando ela tem a viscosidade regular, e a Filtech Buckfill Flow, quando ela é essa resina na viscosidade fluida. Então, o que acontece? Elas são resinas que eu posso preencher a minha cavidade até 5 milímetros e fotopolimerizar em um único grande incremento. E o que permite isso? Dois monômeros, aqueles monômeros que eu falei para vocês que estão presentes lá na Filtech Universal,
eles é que permitem que a gente utilize essa resina Filtech One em grandes incrementos, tá? A Filtech Universal, a gente vai utilizar a técnica incremental, que fique claro, por conta dos pigmentos que não permitem a passagem de luz. Mas aqui na Filtech One, a gente tem a condição ideal para trabalhar com essa resina em grande incremento. Então, o primeiro monômero é o AFM, é um monômero de fragmentação adicional. É um monômero que se quebra e relaxa durante a reação de polimerização. O segundo monômero é um monômero de alto peso molecular, que por ele ser um monômero de alto peso molecular, ao ser polimerizado, ele contrai, mas ele contrai muito menos do que os monômeros tradicionais. Então, são esses dois monômeros que permitem a gente utilizar essas resinas em incrementos grandes. E por que isso é importante? Porque um clínico geral passa 92% do seu tempo fazendo restaurações posteriores todos os dias. E trabalhar com uma resina de grandes incrementos reduz de 31% a 37% o tempo de trabalho desse dentista. Então, aumenta a produtividade ou dá mais tempo para o dentista prestar atenção em outros detalhes do consultório, de administração ou de, sei lá, posts em mídias digitais, que sempre acaba faltando tempo. Dessa forma, restaurando com resinas Book, a gente pode economizar esse tempo. Outra coisa, para quem é super preocupado com adaptação, pode lançar mão dessa resina na versão de cápsulas. Então, são cápsulas que são adaptadas em dispensadores de cápsulas ou dispensadores tipo Centrix. E aí a gente tem uma perfeita adaptação dessa resina na cavidade. Essa resina tem a mesma viscosidade da resina composta convencional, mas por conta da pressão da Centrix, ela escoa e adapta super bem na cavidade, como a gente pode ver nesse vídeo. E por fim, né, vamos falar um pouco de fotopolimerização. Então, uma resina tipo Book não nos dá garantia de fotopolimerização em Book. Então, eu só trabalho com resinas tipo Book se eu confio no meu fotopolimerizador, porque eu preciso de intensidade de luz para polimerizar essa resina composta. Então, vamos finalizar com um caso do professor Maciel Júnior, uma restauração antiga, insatisfatória para o paciente. Essa restauração foi removida e aí vamos restaurar com resina tipo Book. Então, primeiro passo, uma sonda periodontal milimetrada para eu conferir se eu tenho aí até 5 milímetros, que é o máximo que eu posso trabalhar com essa resina composta. Depois, vamos fazer adesão, condicionamento ácido seletivo apenas em esmalte, né, e mantendo a nossa dentina íntegra para ser condicionada apenas pelo single bond universal, que é um adesivo autocondicionante, certo? Fizemos a aplicação correta do adesivo, fotopolimerizamos o adesivo e aí colocamos um único grande incremento de resina composta. E aí a gente tem que ter um pouco de uma curva de aprendizado para a gente esculpir essa resina composta. Porque, ao contrário da técnica incremental, que a gente vai subindo a restauração com os incrementos de resina, aqui eu coloco a resina toda de uma única vez e eu preciso dar a anatomia por remoção de excesso. Então, eu vou removendo o excesso e dando a anatomia desta minha resina. Mas vocês vão ver que é uma curva de aprendizado pequena, vale a gente estudar um pouco o desenho do sulco principal dos dentes posteriores, para que a gente vá se aperfeiçoando nessa técnica de restauração em grandes incrementos ou em incrementos únicos, certo? E aqui é o caso finalizado. Então, esse era o recado que eu tinha para trazer para vocês hoje. Essa evolução das resinas compostas, essa história das resinas compostas que é super recente, e mostrar para vocês as tecnologias que podem facilitar ainda mais o dia a dia de trabalho de vocês no consultório. Deixo aqui o contato da 3M nas redes sociais e espero vê-los em breve. Até mais!